Rian se apaixona por Leona e clima esquenta com Marlon e Cami, que acabam vendo uma cena inesperada que muda tudo. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Rian mal imagina que, ao ser salvo por Leona durante uma ameaça de Vespa, acabaria desenvolvendo por ela algo que vai muito além da gratidão. O ex-presidiário se encanta pela força e firmeza da amiga, e um simples gesto acaba acendendo um sentimento inesperado. A aproximação dos dois cresce rapidamente, até que um beijo no salão é flagrado por Marlon, que reage com frieza. Cami, por sua vez, começa a sentir o que não queria: ciúmes dos dois. O clima esquenta ainda mais quando Leona e Rian surgem de mãos dadas na comunidade, provocando uma discussão explosiva. Marlon e Cami se mostram mais afetados do que gostariam de admitir, e o novo casal percebe que o romance deles pode estar mexendo com feridas mal cicatrizadas do passado. Tudo deverá acontecer logo após Leona caminhar distraída pela rua da comunidade, voltando da casa de Sofia. Ao dobrar uma esquina próxima ao campo de terra, ela ouve uma voz conhecida e um tom ameaçador. Ela para de andar, alerta. Ao espiar por trás de uma cerca, vê Vespa empurrando Rian contra a parede de um beco estreito. Vespa fala com raiva contida: "Eu já cansei de avisar. Ou tu resolve a dívida do teu irmão, ou vai sobrar para você e pro teu filho, entendeu?" Rian tenta manter a calma, mas está visivelmente acuado. "Eu não tenho nada a ver com isso, Vespa. Não mete o dedé nessa, por favor." Vespa rosna, se aproximando ainda mais. "Azar o teu. Ele é a tua fraqueza. E eu vou usar isso até você aprender." Nesse instante, Leona surge de repente e se joga entre os dois, empurrando Vespa com força. Ela grita, firme: "Já deu! Some daqui, Vespa, ou eu mesma vou te entregar." Vespa se desequilibra um pouco, depois a encara, rindo com deboche. "Ih, vai me denunciar, Leona? Pro teu chefe na Boasa ou pros playboy da PM?" Leona rebate, encarando firme: "Não, vou pra imprensa, vou pra justiça, vou pro inferno se for preciso, mas você não encosta mais nele." Vespa percebe que chamou atenção demais. Ele cospe no chão, encara Rian com ódio e se afasta. Isso não acabou, nem de longe. Leona permanece imóvel, até ter certeza de que ele sumiu da rua. Então se vira para Rian, ainda tensa: "Você tá bem?" Rian tenta disfarçar o pânico. Passa a mão no rosto, abaixa os olhos e responde sem jeito: "Tô. Quer dizer, agora tô. Valeu. Se não fosse você..." Leona o analisa de cima a baixo e fala com firmeza: "Você não pode mais andar sozinho por aqui, Rian. Gente como Vespa fareja medo." Rian desvia o olhar, engolindo a vergonha. Eu sei, mas é difícil. Às vezes eu me sinto sozinho nessa luta." Leona suaviza a expressão e toca de leve no ombro dele. "Então talvez seja a hora de perceber que você não tá tão sozinho assim." A partir daquele dia, Leona começa a visitar o salão com mais frequência. Primeiro por curiosidade, depois com interesse. Ajuda nas escovas, conversa com os clientes e ri das histórias exageradas que Rian conta sobre seus clientes famosos. Durante uma tarde chuvosa, enquanto Rian atende uma senhora idosa, Leona segura o secador para ele. Os dois trocam olhares. Um silêncio diferente paira no ar. Rian comenta, com um meio sorriso: "Você se sai bem aqui. Já pensou em mudar de profissão?" Leona responde com ironia leve: "E trocar o caos da casa da Sofia para lavar cabelo? Pode ser. Pelo menos aqui eu tenho alguém do meu lado." O clima entre eles vai mudando. De proteção vira cumplicidade. De cumplicidade vira desejo. E tudo começou naquele beco. E então, o sol se põe devagar, tingindo o céu com tons alaranjados. O salão está vazio, em clima de fim de expediente.
Só Rian e Leona permanecem ali, rindo enquanto organizam os produtos. Ela passa um pano molhado no balcão, enquanto ele termina de guardar os secadores. Uma piada boba dita por Rian faz Leona gargalhar alto. Rian fala divertido. Juro que a cliente perguntou se minhas escovas alisavam até pensamento ruim. Leona ri, encostando-se no balcão, enquanto fala. Do jeito que você fala, eu acredito. Eles se encaram. O riso vai cessando aos poucos, dando lugar a um silêncio cheio de tensão. Rian observa um resquício de creme no rosto de Leona e, com delicadeza, limpa com a ponta dos dedos. Ela sorri, um pouco surpresa. Rian comenta, mais sério: você me vê como ninguém nunca viu. Nem a Cami, nem ninguém. Leona desvia os olhos, mas depois encara e fala: e você tem muito mais valor do que acha, Rian. Você só precisa se lembrar disso todo dia. Ele segura a mão dela. Por um instante, parece que o tempo para. Sem palavras, os dois se aproximam e se beijam. O beijo começa suave, mas logo se torna intenso, cheio de sentimentos contidos e desejos despertos. É um momento verdadeiro e vulnerável. Mas de repente, a porta do salão se abre. Marlon entra, vestindo o uniforme da polícia militar, ainda com poeira nos coturnos. Ele para no meio do salão e congela ao ver a cena. Os dois se afastam imediatamente, surpresos. Marlon fala seco, com a voz carregada de desapontamento. Era só o que faltava. Leona tenta justificar. Marlon, não é o que você está pensando. Mas Marlon já vira as costas, a expressão dura. Ele atravessa o salão em silêncio, o som pesado das botas ecoando, e sai sem dizer mais nada. Rian abaixa o olhar desconcertado. Isso vai dar problema. Leona encara-se à porta fechada com o coração acelerado. A tensão no ar é densa. E o que antes era só aproximação, agora se torna um triângulo prestes a explodir. E no dia seguinte, a movimentação ao redor da Boaz já começa a crescer. Leona caminha distraída pela calçada, quando Marlon surge de repente do outro lado da rua. Com o rosto fechado e passos determinados, ele para bem diante dela e fala sem rodeios. Você e o Rian? Sério isso? Leona levanta os olhos e arqueia uma sobrancelha, surpresa com o tom direto. Ela responde com firmeza. E se for? Qual o problema, Marlon? Marlon dá uma risada amarga e rebate, visivelmente irritado. O problema é que você sabe o que ele passou. Você sabe o tipo de gente que já andou com ele. O Vespa, os rolos que ele teve. E mesmo assim resolve se envolver? Leona cruza os braços, impaciente, e retruca. E você sabe o tipo de gente com quem eu me envolvi, né? Ou já esqueceu? Você não é ninguém para julgar. Marlon encara desafiador e fala. Isso não é julgamento, é cuidado, é revolta, é ciúmes talvez. Nesse instante, Cami surge na calçada ao lado da Boaz. Ela caminha distraída, até que escuta o nome do Rian, sendo dito com veemência por Marlon. Ela para, ainda distante, e se esconde discretamente atrás de um carro, ouvindo tudo sem ser vista. Leona responde, cortante. Ah, então é isso? Tá com ciúmes? Não era você que dizia que nosso tempo tinha acabado? Você já está com a Cami. Marlon tenta se controlar, mas explode. Eu não consigo olhar para você com o Rian, depois de tudo que a gente teve. Cami, ouvindo aquilo, sente um aperto no peito. Os olhos marejam, mas ela não se move. A dor é silenciosa. A revelação a pega de surpresa. Ela sussurra para si mesma. A Leona com o Rian. Enquanto isso, Leona, sem se abalar, se vira para Marlon e dispara. Eu te respeitei, sempre. Mas não vou me esconder por causa de você. Se o Rian me trata como eu mereço, eu não vou recuar. Ela caminha firme para dentro da Boaz.
deixando Marlon sozinho na calçada, engolindo a própria confusão. Horas depois, Cami desabafa com Pam dentro da fábrica. Ela penteia o cabelo da amiga com força incomum, visivelmente mexida. Pam comenta preocupada: "Você tá estranha desde cedo. O que aconteceu?" Cami murmura, tentando manter a compostura: "Eu ouvi a Leona e o Marlon discutindo. Descobri que ela ficou com Rian." Pam arregala os olhos e fala: "O quê? Mas você ainda sente algo pelos dois?" Cami responde sem conseguir mentir: "Sinto. E agora não sei o que tá doendo mais. Ver a Leona com o Rian ou ver o Marlon com ciúmes dela." Pam segura a mão da amiga, firme: "Então você precisa resolver isso dentro de você. Porque se não fizer isso, vai acabar se perdendo." Cami balança a cabeça, em silêncio, tentando conter a dor que agora pulsa por dentro. O coração, dividido entre dois homens, começa a desabar devagar. Alguns dias se passaram desde o confronto entre Leona e Marlon. No final da tarde, o sol cai sobre a comunidade e a praça central está movimentada. Crianças brincam, senhoras conversam nas varandas e vendedores de lanche preenchem o ar com cheiro de pastel e café. De repente, todos os olhares se voltam para Leona e Rian, que descem pela rua de mãos dadas, sorrindo como um casal em paz com o mundo. O gesto, simples e afetuoso, acende uma faísca em dois corações. Marlon, que está parado próximo a um ponto de ônibus conversando com um colega da PM, e Cami, que atravessa a praça com algumas sacolas de compras. O clima muda no instante em que os quatro se veem. Marlon fecha aí a expressão. Cami desacelera o passo e aperta as sacolas com força. Rian percebe o olhar atravessado de Marlon e, sem hesitar, provoca com um tom desafiador: "Fala aí, vai me julgar agora só porque tô feliz?" Marlon retruca, com a voz carregada de ressentimento: "Não é sobre você estar feliz, é sobre quem você arrasta junto nessa bagunça. Você ainda é instável, Rian, e ela sabe disso." Leona se adianta sem largar a mão de Rian e rebate, firme: "E você, Marlon, ainda vive nessa postura de dono da razão. O Rian tem todo o direito de recomeçar, de viver algo bom, de ser amado." Cami tenta intervir, mas a emoção fala mais alto. Ela encara Leona e confessa, com a voz embargada: "Talvez eu esteja errada, talvez, mas eu olho para isso e não consigo não sentir. Parece que ainda tem coisa mal resolvida entre todos nós." Marlon encara Cami, confuso, sem saber se ela está falando dele, de Rian ou dos dois. Leona, então, se enche de orgulho, ergue o queixo e fala para todos ouvirem: "A gente não precisa da aprovação de ninguém, nem de ex, nem de quem ficou no passado. Até porque vocês também estão muito felizes juntos, não é mesmo? A gente também merece." Ela puxa Rian pela mão e fala: "Vamos, Rian, a vida é nossa, o resto é barulho." Rian a acompanha com um meio sorriso, confiante, e os dois saem andando sob os olhares tensos da praça. Atrás, Marlon e Cami permanecem parados. Ele fecha os punhos, mudo. Ela pisca com força, tentando segurar as lágrimas. Ambos sentem, mesmo sem admitir, que aquele simples gesto escancarou os sentimentos que ainda não foram superados. E ali, no meio da praça cheia, uma briga sem palavras continua, agora dentro de cada um. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.